TV Esporte está de volta e o futebol americano vem crescendo cada vez mais no Rio Grande do Norte. O comentarista da ESPN, Paulo Mancha, que é especialista no assunto, veio a Natal falar sobre a história desse esporte. Torcedores, jogadores e comentaristas, todos juntos em um mesmo lugar. Será que vai ter jogo? Não. Os admiradores do futebol americano se reuniram para discutir sobre o esporte que eles tanto amam. E ninguém melhor do que o especialista no assunto para falar da sua paixão pelo futebol americano. Eu realmente passei a gostar do futebol americano já na segunda metade dos anos 90, quando a ESPN começou a transmitir no Brasil, e com narrações em português, ficava um pouco mais fácil de entender as regras. E um belo dia, eu zapeando na TV, eu olhei e falei, deixa eu tentar entender porque que o americano gosta tanto desse jogo. E no momento que eu entendi as regras e a mecânica do jogo, eu me apaixonei, né? É uma coisa que acontece com a maioria dos fãs. Além de jornalista, comentarista, blogueiro, escritor, vocalista de banda, Paulo Mancha também é palestrante e nos conta como consegue conciliar todas essas atividades em seu dia a dia. Dormindo pouco. Hoje em dia, ainda mais com redes sociais, com internet, com tudo, você tem a possibilidade de ter cultura geral e entender de vários assuntos e atuar em vários assuntos. É o que eu tento fazer na minha vida, porque eu acho que fica muito melhor do que trabalhar só com um tema. O Rio Grande do Norte tem 3 times de futebol americano. Um deles é o Bus Potiguares, e foram eles que organizaram essa atividade. Gabriel Coutinho, um dos treinadores do time, conta sobre a importância de ter alguém com tanta força no futebol americano aqui em Natal. A presença de Paulo é muito importante devido ao seu tamanho no cenário nacional referente ao esporte. Ele, com certeza, é um top 3 comentarista da América Latina, talvez. O futebol americano é o esporte que mais cresce no Brasil e aqui em Natal não está sendo diferente. O futebol americano não é um esporte tão tradicional no Brasil, mas vem ganhando cada vez mais admiradores. O comentarista Paulo Mancha veio a Natal reforçar essa ideia. Primeiro, eu desejo que os times e campeonatos se organizem bem, né? A gente já trilhou um bom caminho nesse sentido, hoje a gente é muito melhor do que a gente era há 5 anos atrás ou 10 anos atrás, mas ainda falta muito, né? Em termos de organização, tanto dos times quanto dos campeonatos. Apesar de ser um esporte que está crescendo aqui no Brasil, os jogadores e comissão técnica dos times do Rio Grande do Norte ainda enfrentam algumas dificuldades para poder seguir adiante com os seus sonhos. A questão dos patrocinadores é muito difícil. Natal não é uma cidade tão grande, é começar do zero. E, querendo ou não, ainda é um esporte amador. Não temos um âmbito profissional como o futebol, como até mesmo o futsal, por exemplo. Alguns torcedores também se fizeram presentes para aprender um pouco mais sobre o futebol americano. Taline Costa é uma dessas torcedoras e apaixonada por esse esporte, e foi através dos filmes que ela conheceu melhor o futebol. Além disso, 2 paixões a fizeram ficar ainda mais próxima do futebol americano: o amor pelo esporte e o amor pelo seu namorado. Esse amor se multiplicou e trouxe o Pedrinho como fruto e agora mascote do time. Em 2013 eu comecei a namorar Heitor Medeiros, que hoje é o head coach, mas ele era de outro time, ele era do Petroleiros. E aí, no dia que nós começamos a namorar, ele me levou para um jogo do Bulls, que na época era América Bulls. E aí eu comecei a amar o time. Paulo Mancha que se cuide. Acho que está crescendo um novo comentarista de futebol americano aí. Será, Pedrinho? Do microfone já vimos que ele gosta. É isso aí, Pedrinho fofo. E ainda falando sobre o futebol americano, ontem teve clássico potiguar pelo Brasileiro de Futebol Americano. O Natal Scorpions recebeu os Bus Potiguares, mas não conseguiu a vitória. Nossa equipe acompanhou essa partida e você confere agora na reportagem de Milka Moura. Domingo foi dia de tradição, vestir a camisa e torcer pelo time para muitos natalenses. Um clássico um pouco diferente do que você está acostumado. Jogadores que se empurram, bloqueiam, perseguem e até derrubam uns aos outros. Isso mesmo, o Bus Potiguares e o Natal Scorpions entraram em campo para mais uma disputa. O Bus seguiu na busca de uma vaga nos playoffs, enquanto o Natal Scorpions procurava sua primeira vitória na competição. A partida começou difícil para os touros, mas a equipe não desanimou. Eles avançaram na disputa e marcaram seu primeiro touchdown. A disputa estava acirrada, o Scorpions reagia a cada avanço do Bus e os 2 times mostraram que não estavam para brincadeiras. No fim, o Bus conseguiu o melhor placar e seguiu ganhando na competição.
O futebol americano é um esporte novo aqui no Brasil, com a confederação recente, instituída em 2013, mas que chegou para ficar. E pela animação das torcidas, é possível notar que a modalidade já ganhou o coração de muitos. Esse jogo, como de esperado, por serem dois rivais, ser dois times da mesma cidade, um clássico, eu já imaginava que o jogo seria com lances sujos, muito demorado e, assim, apesar de eu estar bastante nervosa e com medo, não do time perder, mas de sofrer alguma agressão ou até mesmo problemas dentro de campo em relação a atletas, coaches, os árbitros. Mas, apesar de todas essas coisas que desagradam muito, eu estou adorando estar aqui, a energia aqui é muito boa. Mais do que um jogo, o futebol americano também é motivo de orgulho para muitos familiares que acompanham as competições. Essa animação da torcida vem das mães, vem das namoradas, das esposas, dos amigos, da social, entendeu? Vem através do amor ao esporte. Quer dizer, a gente abraçou essa causa. Final de clássico da BFA. O Natal Scorpions recebeu o Bus Potiguares para mais um confronto, mas não foi dessa vez para o time da casa. O Bus venceu por 54-3, contabilizando aí 12 vitórias em 12 partidas contra o Scorpions. Jogamos bem, não jogamos o que poderíamos jogar, certo? Porque infelizmente tem uma coisa ou outra que sempre atrapalha o nosso jogo. Mas graças a Deus saímos com a vitória e isso é o que importa. A expectativa é sempre manter a autoestima lá em cima, né? Na mais alta porcentagem que a gente possa ter. A gente está disposto a enfrentar o Tropa Campina para também se mantermos na liga, né? Na BFA. Então é um jogo de vida ou morte para a gente, mas vamos jogar com 100%, dando nosso sangue, dando nosso amor pelas cores do Natal Scorpions e também pela nossa torcida, que sempre está nos apoiando, seja nas vitórias, seja na derrota. E isso é muito bom para a gente. Por enquanto, o Bus Potiguares segue na liderança e tem motivos de sobra para comemorar. E Pedrinho continuou marcando presença aí no futebol americano, mascote do Bus. E na Libertadores, em um jogo marcado por confusões, o Santos empatou com o Independiente, sendo eliminado em casa. Já o Grêmio passou pelo Estudiantes, com vitória emocionante nos pênaltis. O Corinthians, apesar da vitória, caiu diante do Colo-Colo. O Palmeiras perdeu por 1-0 para o Cerro Porteño, mas seguiu em frente graças ao placar do primeiro jogo. E no duelo brasileiro, o Cruzeiro eliminou o Flamengo, mesmo com a vitória do rubro-negro no último jogo, né, no jogo de volta. Daí vamos começar aí pelo Santos, né, tiveram vários jogos, né, vários times brasileiros aí, alguns eliminados, alguns continuaram, mas vamos começar pelo Santos. O Santos aí que foi uma polêmica, né, nessa fase agora da Libertadores, e aí no primeiro jogo contra o Independiente empatou, mas não foi bom, né, para ele. O Santos, né, acabou sendo punido por ter escalado o Carlos Sanches, que estava irregular na Libertadores, e então a Conmebol acabou punindo o Santos no primeiro jogo, deu 3-0 para o Independiente, que acabou deixando o Santos em situação ainda mais complicada para o segundo jogo. O Santos veio para o segundo jogo, foi para cima, colocou 4 atacantes, mas ainda faltou um pouquinho, né? Não tinha tanta criatividade, estava um pouquinho afobado. E aí, mas a gente até talvez entenda pela situação, né, Thaís? O Santos deve ter entrado também assim muito nervoso pela punição já levada. Sim, a punição inclusive foi no dia do segundo jogo, né? Então acabou deixando os ânimos ainda mais exaltados. E aí, como eu estava falando, no segundo tempo, a torcida começou a ficar um pouco mais revoltada, jogaram sinalizadores dentro do campo. E aí começou toda a confusão, né? Os jogadores do Independiente ficaram um pouco nervosos porque foi perto do banco de reservas. E aí começou a confusão fora de campo, né? Entre a torcida, começaram a bater no portão querendo entrar. E aí o juiz, aos 42, decidiu acabar o jogo e dar a eliminação ao Santos. Isso aí. Teve Palmeiras também, vamos dizer que foi um pouco polêmico, mas polêmica dentro do time, né? Pois é, né? Felipe Melo, mais uma vez, se envolveu em uma confusão, né? Aos 3 minutos do jogo, ainda no comecinho, né? Ele acabou fazendo uma entrada dura, né? Entrou com as travas da chuteira no Vitor Cáceres.
E aí o juiz foi lá, né, viu o jogador no chão e deu o cartão amarelo. Depois ele voltou, conferiu e viu que o negócio era um pouco mais grave, aí deu o cartão vermelho. E aí o Palmeiras teve que ficar com um jogador a menos e ficou bem complicado. Eles acabaram perdendo, né, por 1-0, só que eles já tinham vencido o jogo no saldo de gols, o jogo de ida eles tinham vencido por 2-0, então eles conseguiram se classificar, mas aí, né, Felipe Melo, como sempre, rendendo, né? E ele foi punido pelo próprio Palmeiras, né? Não vai fazer muita diferença, né, no bolso dele, mas pelo menos houve algum parecer do Palmeiras, o que é muito importante, que o time, ele veja isso. Mas será que essa falta, se não fosse o Felipe Melo, ele tinha mesmo dado o vermelho? Essa é a grande dúvida, né? A gente sabe que o Felipe Melo tem um grande histórico e por isso acaba levando muitas coisas nas costas. Ele entrou ali um pouco desleal na bola, mas é o jeito dele, né? Ele sempre entra com muita vontade. Mas naquele lance ele errou a bola, então acabou acertando o cara. O juiz deu expulsão válida. Sim. E a gente só aqui para falar para vocês como ficaram, né, as disputas nessas quartas. O Tucumã da Argentina enfrenta o Grêmio no dia 18, o Independiente enfrenta o River Plate dia 19, o Boca Juniors, o Cruzeiro também no dia 19 e o Colo-Colo, o Palmeiras, e a gente vai torcer pelos nossos representantes para ver se a gente consegue essa Libertadores. E na Série A do Campeonato Brasileiro, o líder São Paulo empatou em casa com o Fluminense por 1-1. O vice-líder Inter também empatou em 0-0 com o Cruzeiro no Mineirão. Com o Maracanã lotado, o Flamengo perdeu para o Ceará e se afastou da ponta da tabela, mas segue na terceira colocação. O Grêmio goleou o Botafogo em casa com um placar de 4-0 e se aproximou dos líderes. São Paulo aí... A gente já vem aqui algumas segundas-feiras falando do São Paulo, que está um pouco mais tranquilo, porque também está tendo sorte dos outros resultados, né? Porque não está indo também tão bem, não. Está empatando mais do que deveria. Pois é, né? Ele acabou, no primeiro tempo, teve um domínio, mas acabou também tendo expulsão nesse jogo, né? O Diego Souza deixou um braço ali na dividida com o Léo e acabou sendo expulso, né? Levou o cartão vermelho. Bem contestável, né? O lance, mas... ele deixou o ombro, acho que não merecia expulsão, né? Mas a gente viu que ele tentou ter um choque ali, né? Deixou o corpo. Inclusive, vale ressaltar que o Diego Souza foi o primeiro Brasileirão que ele não teve nenhum cartão durante a primeira etapa do Brasileirão. Aí é um feito para o Diego Souza. E aí, na segunda parte do Brasileirão, acaba sendo expulso logo de cara, né? Meu Deus. E aí, teve outro lance curioso nesse jogo, o gol contra... Um lance... feio, né? Vamos dizer, né? O São Paulo o zagueiro acabou batendo de cabeça pro goleiro defender, mas ele saiu antes, achou que ia conseguir e acabou entrando fazendo gol. Aí, empate, né? O São Paulo poderia ter saído com a vitória aí, os 3 pontos, e se afastado aí do Inter, né, do Flamengo e do Grêmio. Mas deu sorte, né? Mas deu sorte. E o Inter empatou com o Cruzeiro em 0-0, segue aí tranquilo também. O Flamengo deixou essa chance de se aproximar do São Paulo, né? Mais uma vez, Mais uma vez. O Flamengo vem falhando bastante e tá perigando, tem que tomar cuidado, porque não tá fácil não. O São Paulo tá tendo sorte também, então é preciso tomar cuidado. E o Palmeiras, que mesmo vencendo, não deu muita sorte nessa rodada não, porque o Grêmio goleou aí o Botafogo, conseguiu um saldo de gol muito bom. Ficou um pouquinho difícil ali pro Palmeiras, né? Ambos estavam com os mesmos pontos, o Palmeiras vinha em quarto pelo saldo de gols, mas o Grêmio conquistou aí os 4-0 em cima do Botafogo. Pois e o mais interessante é que foram 2 pênaltis pelo mesmo jogador, né, do Botafogo. O Carlos fez 2 pênaltis e 2 gols pelo Jael, né, do Grêmio. Então, aí, né, 2-2. O Grêmio conseguiu aí essa 4ª colocação, mas o Palmeiras ganhou também folgado, vem ali. Né? O Palmeiras também vem ali encostado com o mesmo número de pontos, ficando atrás só pelo saldo de gols. O Palmeiras está surpreendendo, né? Depois que o Filipão aí... O que você acha, Thaís, desse time do Palmeiras? O Filipão chegou, deu uma organizada, né? O Palmeiras não vem perdendo nesses jogos, não teve nenhuma derrota, vem crescendo,
tanto no Brasileirão, como na Libertadores, como na Copa do Brasil, então vem aí forte. É isso aí, tem muita coisa o Brasileirão. Só para atualizar vocês, o G4 tá com São Paulo 46 pontos, o Inter 43 pontos, Flamengo 41 pontos, Grêmio e Palmeiras aí 40 pontos, o que o Grêmio ganha no saldo de gols. E a zona de rebaixamento tá com o Sport, que venceu depois de 2 meses aí, conseguiu essa vitória, esses 3 pontos, mas ainda tá na zona. A Chapecoense com 21 pontos, o Ceará com 20 pontos e o Paraná segue com 15 pontos. A gente vai acompanhando a Série A e vai contar para vocês aí tudo que tá rolando até o fim. E o TV Esporte vai ficando por aqui. Quero agradecer a Thaís e a Aline mais uma segunda-feira. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada a você, Ju. Obrigada, Aline. Obrigado, pessoal de casa. Obrigada, meninas. Mais uma segunda-feira. Até a próxima. É isso aí. Você siga as nossas redes sociais. TV URN no YouTube, TV Esporte RN no Facebook, TV Esporte no Instagram. Tchau e boa semana a todos.